Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Eu espero que sim. Estamos aqui para nossa aula inaugural do canal. O canal que vocês me pediram, finalmente está saindo. Eu agradeço demais as mensagens que vocês me mandaram, realmente me tocaram, me comoveram e me inspiraram bastante para abrir este canal. Foi realmente algo que eu pensava em fazer um pouquinho mais para frente, mas aqui estamos, tá bom? É com muito prazer que eu vou fazer esse trabalho daqui em diante. Trata-se de um projeto pessoal, mas também trata-se de uma certa missão, algo que eu tenho que devolver para o mundo, algo que eu devo devolver para vocês, através de pensamentos, de estudo, de resumos, enfim, de uma troca de experiência que nós vamos tratar aqui no nosso canal. Tá legal? Bom, precisamos das preliminares, né? É a aula de batismo do nosso canal. O canal, como vocês viram, se chama Acampamento de Luz. E eu gostaria de dizer para vocês por que se chama Acampamento de Luz. Este nome, não por acaso, ele faz referência à espiritualidade. Como eu já tinha antecipado para vocês, eu gosto muito da energia da linha cigana. A linha cigana, que é uma linha considerada secundária na Umbanda, mas que auxilia tantas linhas. A linha cigana, ela é uma linha predominantemente focada em curas e prosperidade. Porém, a magia cigana, ela é disponível para todos nós. Ela é uma energia que se apresenta muito sutilmente, porém, para quem deseja acessá-la. E é uma energia que está cada vez mais esquecida, porque ela não é uma linha principal em muitas casas. Mas aqui nós vamos deixar ela bem importante, com a importância que ela merece, sem obviamente desprezar as linhas principais, mas aqui a gente vai dar o devido peso que essa linha maravilhosa de prosperidade, de saúde, traz à nossa disposição. E o nome Acampamento de Luz faz realmente uma referência, faz alusão a esta linha tão maravilhosa. Acampamento de Luz, vou contar para vocês, na verdade é algo real. É uma cidade, um acampamento no astral. Ela tem outro nome, obviamente, mas aqui nós vamos chamar de Acampamento de Luz. Fisicamente ela está localizada na Europa, aqui perto da Espanha, Itália, Portugal. Ela atende bastante esta região física e existem tantos outros acampamentos por aí. Acampamentos, sempre lembrando, como se fossem cidades astrais, hospitais, enfim, pontos de referência da espiritualidade para assistir nós, encarnados, que tanto precisamos de auxílio espiritual. Tá legal? Então, é uma referência a algo que realmente existe no astral e que aqui nós vamos chamar carinhosamente de acampamento de luz. E por que acampamento de luz? Porque uma organização cigana, apesar deles nunca tiveram uma pátria aqui na Terra, o povo cigano originário, ele se modificava, ele se adaptava
ele era expulso das terras onde ele tentava se estabelecer. Porém, lá no astral, eles mereceram um espaço deles por mérito de tratamento, realmente, era o que era justo para eles, o que eles não tiveram por muito tempo aqui na Terra, lá no astral, eles conseguiram o espaço deles e assistem assim, de forma geral, tantas outras linhas de trabalho. Já vi linha cigana trabalhando, assessorando linhas de esquerda, muitas assessorando linhas de direita, como os pretos velhos, principalmente, os baianos, e tanto que eles hoje são uma linha muito requisitada no astral. Digo para vocês também que em grupos espiritualistas também se manifesta a energia deles, porque eles são muito maleáveis. Eles trabalham com a energia aonde precisar, aonde eles são chamados, aonde são valorizados, eles se apresentam para o trabalho. E o contexto acampamento é porque ninguém trabalha sozinho, ninguém faz nada sozinho. Então, sempre que nós dividimos o conhecimento, cria-se uma nova célula, cria-se uma nova barraca nesse acampamento. Então, um acampamento, no sentido holístico da coisa, quer dizer, cada um de nós é uma barraca isolada. Porém, quando nos predispomos a integrar uma egrégora, uma ideia, um pensamento em comum, nós nos juntamos energeticamente a algo. E foi nesse sentido que o acampamento nasceu. Então, eu sou uma barraca, você pode ser uma barraca, quem gostar do assunto e que começar a participar aqui e seguir o que nós vamos começar a discutir, o que nós vamos começar a estudar juntos, o que eu vou passar de experiência para vocês. Se te despertar, você vai se sentir integrado e você vai estar fazendo parte desse acampamento. Você é bem-vindo com a sua bagagem, com a sua barraca aqui. E cada barraca tem a sua individualização. Nós sabemos que estamos todos em uma busca. Todos nós estamos buscando nossas curas, todos nós estamos buscando nossas respostas. E temos tempo para fazer isso. Depois que a gente está do lado de lá, as coisas ficam muito mais simples de compreender. Mas é aqui que as coisas valem. É quando a gente está habitando essa matéria densa que realmente vale o buscar, o despertar, se modificar, se superar, não se contentar com o que a gente foi ontem. Isso sim é honrar a encarnação. Isso é fazer valer a proteção espiritual que nos é concedida. É nos tornarmos alguém melhor. Ok? Então, está explicado porque o nome do canal chama-se Acampamento de Luz. Vocês são todos bem-vindos. E o que nós vamos falar aqui nesse canal? Bom, nós vamos falar sobre espiritualidade de modo geral. A fim de fazermos referências do mesmo assunto, mas como ele se manifesta em várias vertentes, num centro X, num centro Y, porque na verdade a espiritualidade por detrás é ela que se adapta para nos acariciar. Então, os fenômenos, os ensinamentos são muito similares. O que muda muito vai ser a linguagem. Mas o que importa para a gente não é a linguagem, é a profundidade.
dos ensinamentos. É o quanto eles são poderosos para nos modificarem. É isso que a gente vai tratar aqui. Então, eu tenho muitos exemplos para a gente tratar, tenho muitas sugestões de vocês me escreveram coisas realmente bacanas, profundas, coisas que eu nem imaginava que podia ter relação e gostei muito. Refleti bastante sobre os itens que vocês me mandaram. Acho que a gente tem bastante para falar, bastante material. E nós vamos ver o que vai sair desse caldeirão. Coisa boa, com certeza. Porque a ideia é não julgar ninguém. Então aqui eu tenho certeza que temos pessoas que têm inclinação à Umbanda, ao Candomblé, ao kardecismo, ao catolicismo, até evangélicos, né? Por que não? Somos todos irmãos e somos todos, no final das contas, feitos da mesma matéria, da mesma essência. Então, tudo que acontece com um, acontece com todos. E é assim que a gente deve pensar. A nossa opinião, ela é muito rasa para a gente considerar ela a verdade. Basta um pouquinho de conversa para a gente desmontar as nossas verdades. Basta estudar um novo livro e refletir para quebrar alguns paradigmas. E esse é o grande valor do buscador. Nós não somos quem a gente foi o mês passado, a semana passada. Se nós formos a mesma pessoa por muito tempo, quer dizer que a gente está deixando escapar alguma coisa. A gente não está entendendo o que está acontecendo. E para isso, nós temos auxílio, nós temos ajuda espiritual, mas a gente precisa se abrir para isso acontecer. Nós vamos falar aqui de planos reencarnatórios, como eles acontecem, para a gente entender como que é essa ajuda que a espiritualidade nos disponibiliza por toda a encarnação. Como que a gente acessa essa ajuda que está disponível? Como a gente reconhece ela? Como que a gente se beneficia dela? E também gostaria de dizer sobre a nossa interação. Eu gostaria muito que vocês comentassem aqui no canal ou lá no Insta o que vocês acham de como eu estou abordando. Se vocês quiserem sugerir sempre temas, aqui não tem discriminação. Eu agradeço qualquer tipo de comentário. Peço realmente que a gente seja educados, né? Nós estamos aqui para crescer junto. Então vamos evitar, para não ser ignorado o seu comentário, vamos manter a educação, escolher as palavras bacanas, decentes, porque no final das contas somos todos irmãos buscando a mesma coisa. Do contrário, vocês estariam assistindo um filme ou vendo um canal de esporte, de culinária, de qualquer coisa. Então, nós somos buscadores por essência se você está nesse canal. E olha, isso não é pouca coisa, nem para mim, nem para vocês. Pois, sabe quando você pensa, puxa vida, né? Que karma que eu tenho, que coisa pesada. Olha você aqui, quer dizer que teu karma não é tão pesado assim. Nós temos dívidas com certeza, temos que acertá-las, mas olha você aqui, teu karma não é tão pesado, senão você não estava acessando esse tipo de informação. Portanto, somos buscadores, irmãos no buscar. Alguns com uns passos já avante e outros que estão começando agora. Então, sempre que eu abordar um assunto aqui, eu vou levar em consideração isso, que tem pessoas de vários níveis.
Todos nós somos iguais, buscadores. Então, eu nunca vou entrar num assunto já pelo avançado. Eu vou sempre dar uma pequena base para as pessoas se alinharem, se nivelarem, e aí a gente entra nos porquês das coisas. Tá legal? Então a gente interage assim. Vocês escrevem para mim nos comentários, eu vou responder, e o que não for viável responder por escrito, eu vou tomar nota e faço um conteúdo sobre aquilo. Tá legal? E vocês vão assim me guiando e eu vou trabalhando junto com vocês, atingindo o máximo possível as expectativas. Tenham a certeza que eu vou me dedicar sempre o máximo que eu puder. A ideia é que a gente faça um conteúdo por semana. Lá no Insta, eu não posso colocar um vídeo desse tamanho, de 15, 20 minutos. Então eu faço a chamada lá, convido vocês que tem vídeo novo, dou uma pequena introdução e vocês correm aqui para o YouTube para ter realmente o conteúdo completo. Tá legal? Lógico, eu vou ficar honradíssimo com a presença de vocês aqui. Eu sempre sonhei falar isso. Deixa um like, se inscreve, liga o sininho. Me dá uma força aí para a gente crescer junto, tá? Para atingir mais pessoas. Eu tenho certeza que as nossas dúvidas, os nossos conflitos não são só nossos. E isso é um ato de amor para com o todo quando a gente consegue fazer algo para atingir mais pessoas. Para quem não sabe, eu também sou um amante do tarô. Eu conheci o tarô quando eu tinha meus 17 anos e de lá para cá nunca me afastei dele. Quem um dia tiver afim, tá? Estamos aí. Também sou radiestesista. E nós vamos falar de ambas coisas aqui, da importância da leitura de um campo energético de uma pessoa, no tratamento desse campo, como é que a gente se cuida, como é que a gente deve se cuidar. Nós vamos falar aqui também de ervas, de banhos, de cristais, nós vamos falar de divindades, nós vamos falar de espiritualidade, de guias, de incorporação, de tipos de médiums. Nós vamos falar de mecanismos de obsessão. Eu sempre fui atraído por esse tipo de assunto e eu me interesso muito no estudo dele, já estudei bastante, e a espiritualidade não para de me apresentar novas experiências que se transformam em recursos, porque sempre que algo é apresentado para a gente, eu gosto de pensar que não é em vão, é porque a gente vai precisar daquilo para atuar logo depois. Bem depois vai se apresentar uma situação aonde aquele conhecimento vai entrar. E no meu dia a dia, eu vivencio muito dessa coisa. O conhecimento vem, daí a poucos dias, uma semana, a prova se apresenta, o desafio se apresenta. E aí você fala, agora encaixou. Tô entendendo porque veio aquela mensagem na semana passada, tô entendendo porque aquela intuição bateu daquele jeito, tô entendendo agora porque o guia no mês passado tinha alertado. Então existem todo esse emaranhado de coisas que a gente vai explorar. Bom, vocês sabem que apesar de ser espiritualista, tudo me interessa, tá? Absolutamente tudo. Todas as vertentes me interessam. E depois eu filtro o que faz sentido para mim neste momento. E muita coisa que eu já descartei no passado, hoje fazem todo o sentido para mim. Eu volto lá e resgato aquilo para a minha vida
neste momento. De cara, aviso vocês, a espiritualidade ela está aqui para auxiliar a gente. Ela não vai carregar o nosso fardo por nós. Essa é a nossa tarefa na encarnação. Eles dão condições para a gente não deixar de caminhar, para a gente não sair do caminho do correto, do bom, da evolução. Mas ninguém carrega o nosso fardo. E um estudante de espiritualidade, um buscador, ele não tem descontos no boleto. Ele tem que aprovar ficha no financiamento igual todo mundo. A única coisa que é diferente é que a gente é muito mais atacado, principalmente nos dias de hoje, nesse momento de transição planetária. Acreditem, nossas almas estão sendo disputadas uma a uma, no sentido de ou você continua adormecido no sistema e você passa mais uma vida sem despertar para o que interessa, ou você resolve assumir o seu papel, a sua vida. E aí o que acontece? Quando você se torna uma pessoa mais consciente da sua condição, uma pessoa mais consciente da sua missão de vida, do seu propósito e aprende a se cuidar, você começa a ter um potencial gradual de despertar outras pessoas, de despertar outras almas. E aí que vem a diferença entre nós. A gente vira saco de pancada. A espiritualidade da polaridade de lá não tem interesse que a gente desperte outros. Porque a consciência, a verdade, ela é a única coisa que nos liberta. E quando você cria autonomia para isso, você deixa de ser instrumento para muitas situações. E isso incomoda. Legal? Mas esse é o caminho. É assim que a gente não desperdiça uma encarnação. É assim que a gente honra quem já fez tanto por nós para nós estarmos aqui hoje falando sobre isso. Quanta gente não se sacrificou sem saber para que um dia tivesse uma geração que viesse a falar isso para outros. Vocês compreendem o que eu quero dizer? O que teve de suor, de trabalho, de decepções, de desistências, mas também de muito trabalho bom, de muita vitória para a gente estar aqui hoje falando sobre isso, estando encarnados, tendo ajuda espiritual, tendo proteção para poder estar aqui falando com vocês. Não pensem que a minha vida é fácil. Eu sofro todos os impactos da vida como todos vocês. Eu perco pessoas queridas, eu sofro de tudo que vocês sofrem, principalmente do coração, que é o grande calcanhar de Aquiles do ser humano, não é? Então, nós precisamos tratar os nossos sentimentos, equilibrá-los, aprender com a vida, aprender com a gente, e é disso que a gente vai falar aqui, com muito carinho, com muita seriedade e com muita firmeza, pois a gente vai precisar florir só o suficiente. A gente vai precisar realmente dar atenção
aos nomes certos. E os nomes certos, muitas vezes, não são aqueles que a gente espera. Vocês já foram em algum centro ou se consultar com alguém onde você foi cheio de vontade de escutar coisas boas e o guia te deu um puxão de orelha delicadamente, mas ele deu? Pois é. É assim que a gente cresce com amor. Porque a vida, ela vai te forçar a mudar. E ela vai te dar a oportunidade de você fazer isso por amor, na boa. E os avisos vêm, os mestres vêm, mas se a gente não faz nada, a dor chega para arrastar a gente para o nosso caminho. Tá legal? Então, vamos pensar nisso, vamos fazer isso com carinho, com amor, com fé. Fé no sentido de termos certeza dos dias melhores que virão para todo mundo, dias de prosperidade espiritual, de saúde, de paz, mas principalmente de realização, de propósito. Ter fé é ter certeza que algo melhor está vindo para nós. E vem mesmo. Basta a seriedade nesse sentimento. Ok? Então é isso. Está inaugurado o nosso acampamento de luz. Se inscrevam, ativa o sininho, dá like. Eu estou fazendo hoje, que é domingo, essa aula inaugural, mas essa semana ainda a gente entra com o primeiro assunto. Tá legal? Tem uma lista deles aqui. Eu não defini ainda qual é. Tem uns 2, 3 candidatos sugeridos por vocês de assuntos e que nós vamos começar esta semana o primeiro vídeo realmente didático, aquele que a gente vai discutir, a gente vai falar, a gente vai explorar e tocar com muito amor nas nossas feridas. Tá joia? Valeu por você ter ficado até aqui. Eu não disse, mas tinha um presente. Tá legal? Quem comentar vai ganhar. Lógico, não todo mundo. Vou sortear uma pessoa para uma consulta de tarô gratuita comigo, tá bom? Então, deixa teu comentário. Eu vou fechar os olhos, escorrer o dedo e escrevo aqui, eu falo para vocês. E nós vamos marcar um bate-papo por vídeo. Vou jogar um tarô para você. Ou vou fazer uma leitura da sua aura, dos seus corpos sutis, dos seus chakras, através da radiestesia. Tá bom? Um super beijo para vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pela paciência de terem me esperado um mês. Eu voltar para a Itália, eu me reorganizar, mas aqui estamos. Tá bom? Obrigado e nos vemos aqui, uma vez por semana, pelo menos. Beijo no coração de vocês. Fiquem em paz. Até a próxima.